Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Vou começar, né, a gravar esse vídeo e eu vou tentar ser mais direta possível, né? E assim, eu vou falar sobre o desmame do Bruno, né? Como que aconteceu. Hoje tá fazendo. Hoje é uma terça. Eu tive que parar de dar mamar pra ele dia 16 de março. E hoje é dia 28, então tá fazendo 12 dias, né? E desde o início da amamentação, eu queria amamentar o Bruno Henrique no mínimo até 2 anos, né? Que eu sempre coloquei na minha cabeça, que eu queria dar mamar pra ele até 2 anos. Só que, né, a gente desmamou ele agora com 1 ano e 5. Ele vai fazer 1 ano e meio agora, mês que vem. Então, assim, como que foi esse processo? Quando a gente iniciou a introdução alimentar, eu achei que ele ia diminuir as mamadas, né? Só que, tipo assim, não diminuiu. E como eu fico em casa, né? Eu sou dona de casa, e eu acho que pra quem é mãe também que trabalha em home office e é dona de casa vai entender o que eu falo. Quando você tá ali à disposição da criança, assim, à disposição não, né? Quando você fica bastante tempo com a criança e é livre demanda, é completamente exaustivo, porque o Bruno mesmo era uma criança extremamente no peito, no peito, no peito, no peito. Eu tava tomando banho, às vezes, né, tava ali com ele no banho, né, no chuveiro, ele tava no peito. Arrancava meu peito assim, puxava pra cima e mamava. Ah, tava ali no vaso fazendo as necessidades, ele queria mamar. Tava escovando o dente, às vezes ele vinha, puxava minha roupa e falava o tetê, daí eu terminava de escovar o dente rapidinho, às vezes comendo, né? Quem é mãe também vai entender o que eu tô falando, que você tá comendo ali. E a criança não sabe se come comida ou se quer o peito. Às vezes eu saía e eu passava a situação que, tipo assim, ele vinha e só levantava minha blusa e pegava e chupetava um peito e beliscava o outro e saia correndo. Aí eu ficava ali com o peito de fora, né, e rapidinho colocava pra dentro de novo. E ele vinha de novo fazer a mesma coisa. Então, assim, e sem contar nas noites mal dormidas. Ele dorme com a gente ainda, né, por mais que eu tirei ele do peito. Ele ainda dorme com a gente, né, ele não dorme no berço. Então, assim, pra dormir, nossa, era assim, ele só dormia no peito. Só no peito, no peito, no peito. E eu não conseguia ficar muito tempo com ele no braço, ficar chacoalhando ele, né, porque eu ficava cansada. E quando eu passava ele pro pai dele, meu Deus, acabava o mundo dele. Ele empurrava, gritava, esperneava. Então, assim, pra gente não ficar tão exausto, eu acabava decidindo e deixando ele dormir no peito. Então foi um processo bem difícil. Quando ele fez 1 ano, né, eu já tava assim, meu Deus, eu não aguento mais. Mas eu ainda continuei dando peito. Só que teve situações que assim, eu precisei tomar remédio, tanto pra minha saúde, né, física, tanto pro meu psicológico que não tava bem. Só que eu, por ficar com dó de tirar ele do peito, eu acabo cedendo, né? Tipo assim, eu evitava ficar tomando remédio pra dar o peito pra ele, porque eu tinha dó. E quem é mãe vai entender o que eu tô falando, porque a gente tem dó de tirar eles do peito. Porque não é difícil. É difícil iniciar a amamentação e pra tirar também é difícil. E daí, às vezes, eu pegava e falava, não, eu não vou tomar remédio, né, eu vou aguentar o máximo que eu puder pra dar o peito pra ele. Então, assim, eu tive tratamento psicológico que eu tinha que tomar remédio, eu não tomei. Eu ia nas consultas, mas eu não tomava remédio, né, que o médico passava. Às vezes eu tava mal de ter que ir pro hospital, que eu tinha que ficar sem dar mamar pra ele, e pra mim era muito ruim. Eu não queria ficar, porque eu sabia que ele era muito apegado. Só que chegou num ponto assim que eu falei, eu não tô eu não tô aguentando mais, eu tô me acabando, tô acabando com a minha saúde. Eu acho que a amamentação tem que ser boa, tanto dos dois lados, né? Amamentar, assim, é um ato de amor. E aquilo tava acabando comigo, tipo assim, eu tava ficando extremamente estressada, irritada. Não era algo assim que tava sendo prazeroso, tipo assim, nossa, eu tava numa situação que eu já não aguentava mais, principalmente porque
ele não dormia a noite inteira. Tipo assim, ele ficava a noite inteira agarrado no peito. Então eu não dormia bem, ele não dormia bem. E era pra ele, tipo assim, o médico falou, depois que ele caminhasse, né, começasse a andar, fosse pra creche, né, ele ainda não vai pra creche, tá na fila de espera, que consequentemente ele gastaria mais caloria, ele não ia ficar tanto no peito, ele ia comer mais comida, né, e não ia ficar tanto no peito, ele ia dormir bem. E não, gente, o Henrique, nossa senhora, né, uma criança que assim, era extremamente no peito, no peito, no peito, no peito. E eu diversas vezes acordava de noite, de madrugada, e ficava com ele mamava, daí eu trocava ele e tudo. Então tava assim, sabe? Daí eu conversei com ela e falei, olha, eu acho que eu não quero mais amamentar o Bruno Henrique. Isso foi, né, com 1 ano, só que eu ainda continuei. Quando deu 1 ano e 3, a gente começou no processo de tirar ele, né, de dia, que eu acho que de dia é mais fácil, né, apesar dele ficar comigo. Eu conseguia, tipo assim, ter ele, que nem, eu vou na minha mãe, vou em qualquer lugar, tipo, que tenha distração, né? Que ele não ficava tanto ali naquela fixação do peito. E oferecia mais coisas, que nem a gente compra fórmula, vai tentar dar pra ele, né? Mas a médica me explicou que depois de 1 ano a fórmula não é tão necessária, né? É mais um complemento, mas não é essencial. Tipo, se você quiser tirar o peito ou não dar nem outro leite, não ia fazer diferença. E ele não aceitou também. Desde quando ele nasceu, ele não pegou chupeta e nem mamadeira. Então, tudo a gente dá no copo pra ele, né? E daí ele não queria. A gente começou a dar leite de caixinha pra ele, né? Quando ele pedia, né, o leite, a gente dava leite de caixinha pra ele e ele aceitou super bem. Então, de dia, né, no período de dia, ele ficava tranquilo. O problema era a noite pra dormir. Teve uma vez que eu consegui deixar ele das 10 até as 3 da manhã, que foi aí o nosso limite, que a gente não aguentou mais. Ele passou o dia inteiro, chegou de tarde, o Alan chegou, ficou comigo, a gente conseguiu distrair. Quando a gente deu banho, que foi para começar o ritual de dormir, ele não teve jeito. Tipo assim, o Alan segurou o máximo que deu, né, até as 3 da manhã, e a gente não aguentou. E eu tenho muito leite, o que é, né, assim, meu peito tava extremamente dolorido. Tava, assim, esguinchando leite, gente. Tava esguinchando leite, tava muito sensível meu peito. Tava doído, 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 doído. E eu vendo aquele choro, aquele choro, aquele choro. E eu fiquei com dó. E era 3 horas da manhã, a gente já tava exausta, eu tava cansada. Ela também, porque trabalha o dia inteiro no sol. E eu acabei cedendo. Então eu vi que não tava dando certo tentar tirar de uma vez à noite. Aí eu pensei, tá, durante o dia a gente ainda vai tentando. Aí, claro, né, gente, durante o dia às vezes ele pede e eu, né, eu só tentava prolongar o máximo que eu conseguia pra não dar, né? Tipo assim, evitar, ele acordou agora, dá uma mamar, mas depois do almoço, aí dá uma mamar na hora que ele vai dormir, pronto. Aí quando ele acorda, oferece outra coisa pra ele não lembrar o peito, né? Eu só sei que daí, no dia 16, né, eu precisei fazer um tratamento no meu dente. E o médico me explicou que era um remédio muito forte. Ele falou, olha, não vai ter jeito, você vai ter que tirar ele de uma vez, né? Porque ele falou se você o amamentava ainda, né? Eu falei que amamentava, mas a gente tava no processo de tirar ele do peito. Ele falou, olha, infelizmente você vai ter que tirar ele de uma vez, porque esse remédio é muito forte. Ele falou, como tudo passa pro leite, ele falou, tem um alto risco de acontecer alguma coisa, né? Com o nenê. Então, assim, eu fui dia 16 de manhã, né? Umas 10 horas. E eu tive que tirar ele, gente, quando foi umas 7, 8 horas da noite. Foi o último mamar que ele tomou. Eu ainda enrolei muito pra tomar remédio, porque eu sabia que ia ser e eu tava muito apegada. Aí comecei o tratamento na quinta. Quinta, sexta, sábado, domingo foi os piores dias, porque o Bruno Henrique chorou bastante durante a noite. De dia até que não. A gente distraía ele bem, saía com ele, fazia outra atividade que ele se distraísse. A noite foi muito tensa, muito, muito tensa. E daí, pra ajudar, eu não podia ficar muito tempo com ele no colo, justamente porque eu tava com um ponto na boca. E meu peito, gente, meu peito extremamente endurecido. Eu tive que tomar carbocilina, eu vou colocar aqui depois a foto, que é o remédio que seca o leite, né? Não sei se eu falei certo, mas eu tive que tomar. E a farmacêutica falou que o remédio que eu tomei pro leite, ele deu uma cortada.
justamente dos remédios da medicação que eu tava tomando do dente. Era muito forte, tão forte, que cortou um pouco o efeito do remédio do leite. Então, meu peito não secou completamente. Hoje tá com 12 dias e se eu apertar ainda, ele não impede a mais, não endurece mais. Só que ainda se eu apertar ele vai sair leite, né? E foi assim, os 3 primeiros dias foi muito desafiador pra mim, porque eu tava sentindo dor, eu tava me sentindo culpada de ter tirado, eu tava com o peito dolorido, mas assim, depois que passou esses 3, 4 dias, ele não pediu mais, sabe? E às vezes quando ele pedia, daí ele pediu uma vez e já esquecia, né? E assim, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, gente. Porque, claro, foi forçado, mas assim, o Bruno Henrique, ele tá comendo, pra quem, assim, é mãe e sofre aquela luta pra criança comer, vai entender o que eu tô falando. O Bruno Henrique era uma criança assim, que você apoiava comida na boca dele, ele tirava e cuspia tudo. Ele cuspia, era uma luta pra fazer esse menino comer, porque ele não queria comer, porque ele sabia que ele ia ter o peito. Pra tomar água mesmo, a gente tinha que rebolar pra dar água pra ele. Ele só tomava em copo de canudinho, só. Ele não tomava em outro copo, tipo mamadeira, nada. Ele só tomava nesses copos. E às vezes ele nem queria tomar. E aqui na minha cidade é muito quente. A gente sabe que a gente tem que se hidratar, né? A gente tem que tomar bastante água. E o Bruno Henrique não tomava nada de água, nada, nada, nada. Ele não comia bem, ele não tomava água, ele não dormia bem. Hoje em dia, ele é uma criança que dorme a noite inteira. Ele come o dia inteiro, o dia inteiro, parece um saquinho sem fundo. Mas eu fico feliz. Me doeu no começo, me doeu, foi forçado, teve que ser forçado, teve que tirar de uma vez. Mas eu acho que assim, ao mesmo tempo que eu fiquei triste de ter que tirar ele, eu olho pra ele hoje e eu vejo que ele tá comendo de tudo, sabe? Ele já acorda, ele pede pão, que ele já tá falando, né? Ele pede pão, ele pede o leite. Então, assim, ele tá comendo. Me doeu, mas assim, não tinha mais o que fazer, gente. Ou era a minha saúde, né? Que eu continuava não estando bem psicologicamente nem fisicamente pra cuidar dele, né? Dar o meu melhor, ou ia me acabar. Então, assim, eu tive que tirar, né, gente? Teve que ser forçado, teve muito o que fazer. E deu uma pausa pra tomar um cafezinho. E é isso, gente. Eu só queria compartilhar mesmo isso com vocês, esse momento, né? Porque bastante gente pediu pra mim fazer como se fosse como que eu vou dizer? Um diário, né, de desmame. Só que eu ia fazer, né? Só que não teve jeito, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que não tenha julgamento de ninguém, porque só a gente que é mãe sabe que é um processo dolorido, eu acho que mais pra gente do que pra criança, porque a gente entende, né? Tipo assim, a gente eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Esse foi a minha experiência, né? Então, assim, claro, para outras mães deve ter sido mais fácil, para outras mães mais difícil. Mas esse foi o meu relato para vocês, né? De como que foi o desmame do Bruno Henrique, né? Eu espero muito que, né, tenha ajudado de alguma forma vocês. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Não deixe de deixar um comentário, né, se você gostou do vídeo, que me ajuda bastante. Curtir, compartilhar para outras mães também que estão nessa fase, nesse processo, que é desafiador, que é difícil, né? E eu vou finalizando por aqui, gente. Tchau!